Vamos falar sobre feridas, sobre úlceras que acontecem na região genital. A gente vai dar uma ideia do que pode causar isso, por que isso pode acontecer e as formas que existem de possíveis tratamentos para esse problema. A gente vai dar uma ideia geral das possíveis causas e eu tenho certeza que você vai aprender bastante e vai se surpreender com possíveis causas para esse problema que esteja acontecendo com você nesse momento. Oi, gente! Sou Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E hoje a gente vai falar para vocês sobre a presença de feridas, úlceras que acontecem na região genital, na região do pênis, na região da bolsa escrotal, ou até mesmo que eu estou falando serve também para a região perianal. Todas essas úlceras podem ser discutidas numa mesma situação e você vendo esse vídeo vai entender muito mais e se eventualmente tiver com esse problema, vai pelo menos ter uma ideia do que pode estar acontecendo com você. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Esse problema do surgimento de feridas, de úlceras na região genital, que a gente vai focar aqui mais no pênis, propriamente dito, é um problema que, vez por outra, a gente atende aqui no nosso consultório. E a gente precisa entender principalmente do que se trata isso, tá? E a partir daí a gente determina possíveis diagnósticos e o que realmente pode estar acontecendo com esse paciente para que ele entenda o problema realmente dele e a gente encontre o causador disso para poder tratar isso da maneira mais efetiva possível. Então, pessoal, o que é a ferida que acontece na região genital? Então, a ferida, a úlcera, nada mais é que uma solução de descontinuidade da pele, tá certo? A pele existem certas camadas, nós temos a epiderme, nós temos a derme e nós temos o tecido conjuntivo que fica abaixo dessa estrutura. E quando você tem uma ferida, geralmente houve uma quebra dessas estruturas com exposição de camadas mais profundas da pele. E geralmente essas úlceras, na grande parte dos casos, costumam ser visíveis. Às vezes elas têm características de ser dolorosas, mas existem úlceras também que são praticamente assintomáticas. O paciente sente muito pouca coisa. E vai depender da reação inflamatória desse local, do tipo de problema que você esteja apresentando, para que você perceba ou que você defina a característica dessa úlcera, tá bem? E a gente tem que falar a respeito das possíveis causas e cada uma dessas possibilidades tem determinadas características que nos ajudam a entender o porquê que você tem essa úlcera e o agente causador desse problema, tá bem? Então assim, pessoal, pegando o grosso, pegando a grande parte dos casos, a gente pode dizer, se não quase que a grande maioria deles, então estima-se que de 80% a 90% de todas as úlceras que acontecem na região genital, principalmente em homens sexualmente ativos, seja decorrente de doenças sexualmente transmissíveis. Ou seja, são certas doenças que você pega através da relação sexual. Quando você tem esse contato sexual, você acaba adquirindo, você acaba de pegar algum tipo de vírus, algum tipo de bactéria, algum tipo de doença sexualmente transmissível que tem como principal característica ter a apresentação de uma úlcera. E a gente vai definir um pouquinho de cada uma delas para você entender melhor isso, tá certo? Então, pessoal, você geralmente acontece em uma relação sexual desprotegida, se bem que certos tipos de vírus, tipo herpes, você pode inclusive ter feridas sem, mesmo utilizando preservativo, porque basta o contato da pele para que você tenha esse problema. E durante essa relação sexual, o que acontece? Acontecem pequenas fissuras, pequenos pontos de entrada. E durante esses pontos de entrada é que acontece a penetração desse micro-organismo que vai dar essa ferida na região genital. E a partir de um tempo de incubação, tá? Então não é uma coisa que vai acontecer imediatamente após uma relação sexual.
geralmente leva alguns dias, que é o tempo de incubação desse vírus, dessa bactéria, na grande parte dos casos, tá certo? Então, geralmente você teve a relação sexual e depois de um período de incubação que pode variar de dias até mesmo semanas, você vai apresentar essa ferida na região genital. E essa ferida pode acontecer em qualquer parte do pênis, pode acontecer na haste do pênis, pode acontecer na cabeça, pode acontecer inclusive na bolsa escrotal e pode inclusive acontecer na região perianal se esse homem for um homossexual, por exemplo. Então, se ele mantiver esse tipo de relacionamento com outros homens. E é uma coisa que também a gente, no exame físico, é importante que a gente olhe, se atente para esse pequeno detalhe, tá certo? Então, depois de um determinado período, surge essa úlcera que a gente sempre suspeita, se o homem for sexualmente ativo, que seja causado por uma doença sexualmente transmissível. E como eu falei, pode acontecer em qualquer parte ali do pênis, inclusive na região, na proximidade do ânus. E determinadas características vão fazer você levar a possibilidade de você ter uma úlcera mais característica de uma doença sexualmente transmissível ou não. Mas sempre lembrando, pessoal, que não é isso que define o diagnóstico. É somente características. Você não se baseia por isso simplesmente. Você pede exames complementares, que a gente vai falar um pouquinho depois, para tentar realmente descobrir esse diagnóstico. Então, o aspecto da úlcera ajuda, mas ele não define esse diagnóstico. Então, começando com a mais comum delas, que é o herpes genital, pessoal. Então, nós temos o herpes genital tipo 1 e o herpes genital tipo 2. O herpes genital, hoje em dia, é o tipo 2 costumeiramente o mais implicado no surgimento de úlceras genitais. Se bem que com a prática cada vez maior do sexo oral, a gente observa a presença do herpes tipo 1 também na região genital numa situação dessas, tá certo? E como que é geralmente a característica? Então, geralmente começa com um pródromo. O que é isso? O paciente percebe que vai ter, às vezes, um pequeno desconforto em determinada parte do pênis, começa com uma área um pouco avermelhada que vai surgir vesículas, tá? Que são bolhas muito pequenas, tá certo? Geralmente bolhas agrupadas no mesmo local, tá certo? E essas bolhas, depois de 36, de 24, 36 horas, elas acabam estourando e formam uma feridinha extremamente rasa. É uma ferida bem baixinha mesmo, tá certo? E o que acontece depois de algum tempo? O corpo produz a imunidade para ir combatendo esse vírus, principalmente no primeiro episódio, e essa ferida acaba cicatrizando, formando uma casquinha, que dentro de alguns dias tende a se resolver espontaneamente, tá? E geralmente deixa uma pequena marca, geralmente esbranquiçada, é mais perceptível em pacientes de pele escura, e você vai notar geralmente isso que acontece ali no teu pênis, tá certo? E geralmente, com o passar do tempo, você fica até difícil de perceber, porque é uma úlcera rasa, ela não atinge partes profundas da nossa pele. E como é uma úlcera rasa, dificilmente fica uma cicatriz mais visível, tá bem? Então, no caso do herpes, o diagnóstico é clínico mesmo, tá? Você verifica, você bota o olho e se respeitou essas três fases, esses três estágios de vermelhidão, que surgiu uma úlcera, que depois criou uma ferida e que depois teve uma cicatrização, uma casquinha, você pode fechar esse diagnóstico. E existem outros exames que você pode fazer também. Então tem os exames sorológicos, que você coleta um pouco de sangue para você realmente verificar se existe, o teu corpo já manifestou anticorpos, já tinha produzido isso para combater esse tipo de herpes. E existe o exame melhor de todos, que é o PCR, tá certo? Que você, com a ferida visível, com a úlcera aberta, você passa uma lâmina e tenta detectar fragmentos do material genético desse vírus, que geralmente é o exame mais confiável, o exame mais sensível, o exame mais específico para você detectar esse tipo de vírus, tá bom? E só que infelizmente é um exame pouco disponível, a gente não vê em todas as partes aqui do Brasil, né? E você vê mais em grandes centros, mas esse é para definir o diagnóstico, principalmente naqueles casos não característicos que a ferida não esteja tão visível assim, ou não seja uma ferida tão característica do herpes. Então você pode fazer a dosagem, fazer a pesquisa desse PCR. E o tratamento é feito com antivirais, tá certo? Então você pode tomar um ciclovir, um fanciclovir, um valaciclovir por alguns dias, que tende a melhorar isso. Então eu estou falando aqui do herpes genital. Outra que também é muito comum é a presença da sífilis, né, pessoal? Então a sífilis é uma doença sexualmente transmissível já conhecida há muito tempo e também tem como principal característica o surgimento de uma
úlcera. Geralmente é uma úlcera que vai ter 1, 2, 3 no máximo. É uma úlcera não dolorosa, tá certo? E que também pode acontecer em qualquer parte que tenha acontecido um contato sexual, geralmente no pênis, mas tem caso de ter aparecido na boca, inclusive, tem caso de ter aparecido em outras partes do corpo, essa úlcera genital. Então essa úlcera não costuma ser dolorosa. Só que o problema, pessoal, que no caso da sífilis, é difícil de você pegar esse cancro, que a gente chama de cancro duro, cancro sifilítico. Por quê? É uma coisa difícil de ser observada. E às vezes você não consegue, eu praticamente só vi uma vez isso na minha vida pessoalmente. Então, só para a gente saber que isso realmente existe e é a característica da sífilis primária, aquela primeira infecção que forma uma ferida geralmente não dolorosa. Geralmente ela é única, mas pode ser de 2 a 3 na proximidade ali, tá certo? E o nome dessa bactéria é chamado de treponema pálido e ela circula ali pelo teu corpo e essa infecção pode circular por durante anos, 20, 30 anos e dar sequelas, sequelas no teu coração, sequelas no teu cérebro, entre outros problemas, tá bom? E o diagnóstico é feito através dos exames que são os testes treponêmicos e os testes não treponêmicos. Então, dentre os testes não treponêmicos, nós temos o VDRL e nós temos dentre os testes treponêmicos o FTA-ABS. Você tem a confirmação a partir disso. E o tratamento ainda hoje em dia é feito através da penicilina benzatina. Então, geralmente a gente dá em uma aplicação de 6 doses, porque você não sabe a fase que essa doença está se apresentando. Então você faz 2 ampolas na primeira semana, faz mais 2 ampolas na segunda semana e faz mais 2 ampolas na terceira semana de penicilina benzatina, com taxas de cura excelentes ainda hoje em dia, tá? Então isso eu estou falando da sífilis, só para a gente ter uma ideia do que possa acontecer. Outro tipo de doença sexualmente transmissível que a gente tem que comentar, pessoal, é o cancro mole, causado pelo Haemophilus ducreyi, tá? Então, geralmente o cancro mole, ele tem uma apresentação também de ser úlceras rasas, mas são úlceras mais profundas. E são uma úlcera que aparece em diversas partes ali do teu pênis, tá? E existe a autoinoculação, então são as feridas que a gente chama de feridas em espelho. Você tem uma ferida, como uma determinada parte do pênis acaba se dobrando, você pode abrir outra ferida pela própria autoinoculação desse Haemophilus ducreyi, tá? Então é bem menos comum do que o herpes e a sífilis, é verdade. Então geralmente a característica são úlceras numerosas, que pode também acontecer em qualquer parte do pênis, na bolsa escrotal também, e são úlceras que têm uma característica de ser extremamente purulentas e extremamente mal cheirosas, tá? Deixam um pênis inchado, é muito feio de você ver um quadro assim, tá? Então, como é que você faz esse diagnóstico? Você tenta isolar esse micro-organismo que é o Haemophilus ducreyi. Você faz uma cultura dele para ver se você consegue identificar esse tipo de micro-organismo. Então, você, através de uma cultura ou através da inspeção direta, você pode fazer esse tipo de diagnóstico, tá? Mas, na prática, é um exame um pouquinho mais difícil de ser feito e a gente se baseia mesmo por essa questão clínica. Você, pensando que possa ser um cancro mole, você já dá o antibiótico para tratar esse tipo de problema, tá? Então, geralmente, com azitromicina ou doxiciclina, está bem tratado para pensar nesse cancro mole. Como eu falei, é bem menos comum que as outras duas, mas você sempre tem que ficar de olho na possibilidade de acontecer isso. Outra doença, pessoal, que é uma também considerada uma doença sexualmente transmissível, é o linfogranuloma venéreo, tá? Que é causado pela Chlamydia trachomatis, sorotipo L1, L2 e L3, que geralmente também vai aparecer uma pequena úlcera bem discreta na região peniana, mas a principal característica, que também, pessoal, vou ser sincero para vocês, eu nunca vi, é o surgimento de bulbões que acontecem na região genital. Esses bulbões, eles tendem, se o paciente não tratar esse problema, a fistulizar, tá? Então, começa a ir pus pela virilha desses bulbões, que são as ínguas, os linfonodos que nós temos ali, e começa a fistulizar, sair uma quantidade grande de pus, e isso é extremamente doloroso, tá? E a sequela dessa doença pode ser que exista um linfedema, o pênis fica do tamanho de uma trompa de elefante, tá? Esses relatos de tipo de coisa que pode acontecer, tá certo? Então eu também nunca tive a possibilidade de tratar, também nunca vi, mas é uma coisa importante a gente saber, pessoal. Então que geralmente a apresentação às vezes não é tão característica assim, tá? E você sempre tem que pensar na possibilidade desse linfogranuloma venéreo naquele caso de úlceras genitais persistentes, que você fez o tratamento do herpes, você fez o tratamento da sífilis, fez uma dose única, às vezes de azitromicina,
e a tua úlcera acaba persistindo. E por que é um problema, né, esse diagnóstico? Porque exigem meios especiais de cultura, sorologias muito específicas que às vezes a gente também não tem na rede pública, tá? Para fazer esse diagnóstico desse linfogranuloma venéreo. Então, sempre pensa nessa possibilidade quando você verifica que essa ferida está se arrastando há algum tempo, você já tratou com alguns desses antibióticos, pensando em herpes, pensando em sífilis e isso não melhorou. Então, se você está numa situação assim, é importante você saber que a responsável por uma úlcera genital persistente, mesmo sendo doença sexualmente transmissível, a gente pode considerar como sendo o linfogranuloma venéreo causado pela Chlamydia trachomatis. E existem outras, né, pessoal, doenças sexualmente transmissíveis bem menos comuns, que a gente pode comentar delas, que é a donovanose, tá? Então essa também, pessoal, eu nunca vi na minha vida, que geralmente são infecções úlceras de longa duração, pode às vezes ficar anos com esse tipo de úlcera e acaba destruindo completamente o pênis. Mas como eu falei para vocês, eu nunca vi esse tipo de ocorrência na minha vida. Então você sempre tem que ficar, o médico tem que pensar também nesse tipo de possibilidade, mas a gente acaba não vendo muitas vezes. Se você vê um caso, vai ser talvez aquele único da tua vida, mas a gente sempre tem que lembrar que ele acaba existindo, tá certo? Então isso a gente deu uma ideia das 4 principais doenças sexualmente transmissíveis que podem te causar esse tipo de infecção, esse tipo de úlcera na região genital. E que geralmente em homens sexualmente ativos costuma ser a causa mais comum desse tipo de situação. A ferida na região genital, como um professor meu dizia, até que se prove o contrário, você sempre deve considerar como primeira possibilidade, como sendo uma doença sexualmente transmissível, a presença de úlcera num homem sexualmente ativo, tá? Então, esse é o principal recado que a gente tem que falar aqui para vocês. Mas, pessoal, a gente tem que saber também que não existem só doenças sexualmente transmissíveis que podem te dar esse tipo de situação, tá? Então, não é só aquelas clássicas que a gente acaba verificando que podem te causar isso. E existem outros tipos de infecções que também podem te dar esse tipo de problema, principalmente alguns vírus que acontecem depois de um processo, por exemplo, que parece uma gripe ou algo assim. Então a gente pode citar aqui, a gente pode citar o citomegalovírus, a gente pode citar o Epstein-Barr vírus, que é um tipo de infecção bem menos rara, que geralmente acomete as vias aéreas superiores, para um quadro parecido com uma gripe, e de maneira secundária pode também vir a causar uma ferida na região genital, tá? Então esses tipos de infecções também podem acontecer e te causar esse tipo de problema. Até mesmo hepatites virais, tá? Em casos de apresentações pouco características, então hepatite A, hepatite B e até mesmo hepatite C, em situações muito pouco usuais, é bem verdade, também podem te dar esse tipo de problema, tá certo? E às vezes também o pessoal me pergunta se certas infecções fúngicas, tais como a candidíase, pode dar úlcera na região genital? Sim, pessoal, se essa infecção tiver, esse fungo tiver ali há algum tempo, tá? Então, geralmente esse fungo causa uma certa irritação, você tem uma infecção bacteriana secundária, porque forma irritação, forma pontos de abertura na tua pele, acaba infeccionando isso e você tem a associação de uma infecção fúngica com uma infecção bacteriana oportunista. E também você tem que sempre pensar nessa possibilidade, porque grande parte dos pacientes que têm candidíase peniana são pacientes que têm a sua imunidade comprometida. Geralmente são pacientes diabéticos, são pacientes que estão passando por uma quimioterapia e, por conta disso, esses quadros já por si só diminuem bastante a imunidade do homem e favorecem o surgimento dessas infecções e o agravamento delas, que pode se manifestar através de uma ferida na região genital. Tá bom? Então a gente tem que saber disso daí, pessoal, que a grande parte dos problemas que acontecem são doenças sexualmente transmissíveis e são micro-organismos, às vezes, que se aproveitam de alguma coisa, ou é uma infecção secundária por algum tipo de bactéria, e às vezes é decorrente de uma relação, de um trauma mesmo sexual que você tenha tido e facilita a penetração desse tipo de bactéria na região genital. Tá bom? Então isso é uma coisa que a gente sempre tem que lembrar como sendo causa de feridas na região genital. Mas nem tudo que acontece de ferida na região genital, pessoal, é sempre considerado uma doença sexualmente transmissível, tá certo? E existem outras causas que eu disse que são muito menos comuns, mas você também tem que sempre pensar nesse tipo de possibilidade. Se é aquele homem que chega para você com esse tipo de queixa. Principalmente naquele homem, né, pessoal, que já está casado há algum tempo, que tem uma relação
sexual com uma parceira fixa e não tem um histórico de ter um comportamento de risco para ter determinadas doenças sexualmente transmissíveis. E aí que às vezes a coisa fica um pouquinho mais difícil da gente tentar entender o que pode acontecer numa situação assim. Então uma coisa a gente sempre tem que lembrar, pessoal, que traumas que aconteçam durante a relação sexual, principalmente se isso acontecer de maneira repetitiva, podem ser causas de úlceras na região genital. Então às vezes esse casal faz 3, 4 relações sexuais na semana de uma maneira um pouco mais forte, uma maneira um pouco mais intensa, com certeza pode dar esse tipo de problema, tá certo? Outra coisa que a gente tem que sempre lembrar, pessoal, o uso de determinados medicamentos, a dermatite medicamentosa, tá certo? Então o que eu falo aqui, pessoal? A gente fala, por exemplo, do uso de certos anti-inflamatórios, diclofenaco, ibuprofeno, nimesulida, tá? Esses anti-inflamatórios podem dar isso, certos antibióticos como o metronidazol, a ampicilina, podem te dar esse tipo de problema. Certos remédios que você utiliza para baixar o ácido úrico, tipo alopurinol, às vezes vão te dar uma irritação na região genital, que a manifestação da irritação a esse medicamento vai ser o aparecimento de uma ferida que aconteça no teu órgão, tá? Então a gente tem que pensar na dermatite medicamentosa. Na ocorrência de doenças autoimunes que acontecem ali na pele. Então, só para citar alguma delas, o líquen plano, pessoal, que é um tipo específico de doença autoimune da tua pele, que pode se manifestar, às vezes a gente existe quase líquen planos erosivos, que vão se manifestar com feridas na região genital. E daí, para você, às vezes, ter esse diagnóstico, fica um pouquinho difícil de você visualizar isso daí, tá bom? Outra coisa que a gente tem que pensar, pessoal, às vezes não só da própria psoríase também, que geralmente são manchas, a psoríase característica, aquela que acontece no couro cabeludo, na área do cotovelo, geralmente são placas avermelhadas e que acabam descamando, mas a apresentação do pênis pode ser um pouquinho diferente e vir como uma úlcera genital, tá certo? Então você tem que lembrar desse tipo de possibilidade. E aquelas dermatoses que eu já falei em vídeos passados aqui, que são as dermatites de contato e as dermatites por irritantes locais. Então a dermatite alérgica, o paciente ele desenvolve uma alergia a determinado shampoo, a determinado sabonete ou ao contato direto com esse produto. E se essa coisa continuar a ser repetida durante várias vezes, pode te dar uma ferida na região genital também, tá certo? Então você tem que pensar nesse tipo de possibilidade. E existem outras doenças, às vezes, que são manifestação de outro tipo de problema, que é um problema mais sistêmico do nosso corpo. Então nós temos a granulomatose de Wegener, que pode te dar esse tipo de ferida. A gente pode dar a própria doença de Crohn, tá? Que uma manifestação extraintestinal dessa doença de Crohn costuma ser o pioderma gangrenoso, que geralmente acontece mais na região genital mesmo, no pênis, e pode se aparecer simplesmente como uma ferida na região genital. Certos tipos de pênfigos, que são doenças autoimunes que se manifestam com bolhas, se acontecer na região genital, pode ser uma causa de uma ferida que aconteça ali. E existe um outro tipo de doença que é uma causa também, que a gente sempre tem que pensar, principalmente em homens de uma certa meia-idade, que geralmente aparecem úlceras muito dolorosas na região genital, mas se essas úlceras vêm acompanhadas de feridas que aconteçam na região da boca também, que é a doença de BC, tá? Então essa doença de BC também costuma ser uma causa de problemas na região genital, de úlceras que acontecem na região genital. Então, só para a gente entender que nem todo problema de ferida que acontece na região genital é causada por uma bactéria ou por um tipo de fungo. Existem doenças autoimunes, existem doenças sistêmicas do nosso corpo que podem te dar esse tipo de problema e você tem que ficar de olho em situações assim. Você tem que saber que isso às vezes pode acontecer. Beleza, doutor? A gente fez a investigação para ver se era doença sexualmente transmissível, a gente já usou tudo quanto era remédio, já troquei o sabonete, já troquei a cueca, já fiz tudo direitinho, mas mesmo assim eu não melhoro. O que a gente faz a partir daí então? Então, tem uma máxima aqui que a gente sempre orienta, pessoal. Se essa úlcera você vê que já está acompanhando, já faz mais de 4, 6 semanas, você já tentou tratar com tudo e mesmo assim não melhorou, você deve realizar a biópsia dessa úlcera para tentar identificar a doença que está ali, que determinados padrões da histopatologia, daquilo que você biopsiou, às vezes conseguem definir esse tipo de diagnóstico, tá certo? Mas principalmente, a gente tem sempre que fazer, às vezes, uma biópsia depois de uma úlcera que está acontecendo há tanto tempo, para excluir a possibilidade de que essa ferida seja causada por um surgimento de um câncer que esteja acontecendo na fase inicial na região genital, tá? Então, por exemplo, existem certos tipos de apresentações, como uma
papulose balenoide, a eritroplasia de Queirate, que são doenças pré-cancerosas da região genital, que podem se manifestar com uma ferida no teu órgão genital. Então, para você descartar esse tipo de possibilidade, você acaba fazendo uma biópsia para você descartar isso, e na biópsia, às vezes, você já define o diagnóstico que você teve naquele local. Tá? Então, a partir de determinadas características, você às vezes consegue definir esse diagnóstico. Então, se você tem uma úlcera que não melhora, já faz mais de 4, 6 semanas, o ideal é que você faça uma biópsia, e nessa biópsia você já pode solicitar não só para fazer análise desse tecido, mas para fazer as culturas que você precisa. Então você pode já fazer a cultura de fungos, você pode fazer a cultura de bactérias, para ver se não tem alguma coisa ali a mais que está te dando esse problema, tá certo? Então só para a gente esclarecer muito bem aí. E esses cânceres que geralmente acontecem na região genital, na boa parte das vezes são decorrentes de infecções crônicas pelo HPV, que é o papiloma vírus humanos, que geralmente pode se manifestar com o surgimento dessas pequenas feridas, principalmente se você tem uma infecção crônica por esse vírus já há algum tempo, tá certo? Então, só para a gente tentar compreender isso, só para a gente tentar entender melhor, que às vezes as úlceras genitais não são tão simples assim de serem tratadas, não são simples assim de serem diagnosticadas, e você tem que saber que isso realmente pode acontecer, tá? Então, fazendo esse passo a passo direitinho, a chance de você descobrir o que está te causando isso é grande, e você tende a melhorar desse problema rapidamente. E você se livra disso quando sabe o que está te dando esse problema e qual que é o agente causador. Mas eu mesmo já tive casos que eu sofri bastante para conseguir estabelecer um diagnóstico, e é uma coisa às vezes que eu já tive mesmo também que inclusive fazer a biópsia para me ajudar a definição e o melhor tratamento possível para esse paciente. Então, se você viu aqui até o nosso vídeo agora, eu deixei ali um formulário no fim dessa nossa conversa para que você preencha, tá? E nesse formulário a gente fez algumas perguntas, é totalmente sigiloso, você não precisa expor os seus dados pessoais, e a gente pôs algumas perguntas para entender mais o que você gostaria de saber, quais que são alguns problemas que você gostaria que eu falasse mais em alguns vídeos, que a tua participação é muito importante para que a gente consiga definir melhor o nosso conteúdo e aquilo que você realmente mais tem dúvida. Então, estou deixando o link aqui abaixo na descrição do nosso formulário para que você preencha e você sugira, que você verifique algumas perguntas para que você consiga responder e a gente consiga definir os nossos próximos vídeos futuros, qual que é o tipo de conteúdo que mais agrada a você. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.